Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande videoaula, uma aula que a gente vai falar sobre o artigo do 111, né, do CTB. Professor, artigo 111 do CTB. O artigo 111 do CTB está no capítulo de veículos, né, do artigo 103 até o artigo 113, trata do que? Da segurança veicular. E o artigo 111 trata do que? Especificamente de vidros, né? Então, mais uma normativa sobre vidros aí, a resolução 254 de 2007, nós vamos tratar nesse exato momento, né? Vem comigo. Estabelece requisitos para os vidros de segurança e critérios para a aplicação de inscrições, pictogramas e películas nas áreas envidraçadas dos veículos automotores, de acordo com o inciso 3º do artigo 111 do CTB, né? Então, nós temos aí essa regulamentação aqui, principalmente películas, né? Claro, se eu fosse examinador, eu ia cobrar alguma questão sobre películas, né? Então, vem comigo, o artigo 1º, né? Os veículos automotores, os reboques, os semi-reboques, deverão sair de fábrica com suas partes envidraçadas equipadas com vidros de segurança que atendam os dispositivos dessa resolução e aos requisitos estabelecidos na norma NBR 9491 e suas complementares, né? Professor, vem comigo, ok? Então, os veículos automotores, ok. Professor, reboques e semi-reboques podem ter, professor, pode ter vidro? Claro que eles podem ter vidro, né? Nós sabemos que reboques e semi-reboques, você pode dar uma consultada aí, o artigo 96 do CTB, eles podem ser tanto de passageiro quanto de carga, né? Bingo, né? Quando eles fabricados com a intenção de passageiros, eles deverão atender o quê? As regras envidraçadas. Então, todo e qualquer vidro, né, toda e qualquer parte envidraçada do veículo, isso diz aqui a resolução, estão obrigando a quem? Deverão sair de fábrica, ó, sair de fábrica com os vidros de acordo com a norma NBR 9491. Acredito que o examinador não vai cobrar essa norma aí, né? Mas se cobrar, você já sabe, né? Parágrafo 1º, vem comigo aqui. Essa exigência se aplica também aos vidros destinados à reposição. Claro, né? Quebrou seu vidro, você vai lá, você troca. Claro que esse vidro que você está substituindo deverá atender aí a NBR 9491, que é um vidro temperado, né? Professor, tem exceção à aplicação da resolução? Tem. A exceção é simplesmente a resolução 334 de 2009. Essa resolução trata do quê? Trata dos veículos blindados, né? Então, os veículos blindados têm uma normativa específica do próprio CONTRAN, né? Claro que vai ter uma norma mais rigorosa, o veículo blindado. Então, só dando esse adendo para vocês aí. Continuando, artigo 2º, né? Para a circulação nas vias do território nacional, é obrigatório o uso de vidro de segurança laminado no para-brisa de todos os veículos para serem admitidos e de vidro de segurança temperado, uniformemente protegido ou laminado nas demais partes envidraçadas, né? Então aí, professor, a gente se depara aí com várias situações no trânsito que o cara aí está com vidro traseiro, né? Ou lateral direito, lateral esquerdo danificado, quebrado, né? Aliás, tá sem o vidro e o cara coloca lá uma loninha, coloca alguma coisa. Pode ou não pode? Não pode, né? Porque o artigo 2º estabelece o critério claramente. Para a circulação nas vias públicas do território nacional, é obrigatório, o uso do vidro de segurança laminado no para-brisa. Você tem que ter o para-brisa, né, de todos os veículos a serem admitidos. E de vidro de segurança temperado, uniforme, protendido ou laminado nos demais partes envidraçadas, né? Ou seja, para circular deverá ter o quê? Constando todos os vidros. Esse aqui é o comando, a regra do artigo 2º. Parágrafo 1º. Exceção, né? Ficam excluídos os limites fixados no caput deste artigo, os vidros que não interferem nas áreas envidraçadas, indispensáveis à dirigibilidade do veículo. Para estes vidros, a transparência não poderá ser inferior... Opa, para aí, professor. Eu pulei, né? Bacana, pulei. Então, bacana, parágrafo 2º, a regra geral é essa, só pode andar com os vidros, né? Agora, professor, agora o artigo 3º. O artigo 3º, o parágrafo 1º, papo reto com vocês, são os artigos mais importantes dessa aula, são os artigos que nós temos aí maior
probabilidade de ser cobrado na prova de concurso, né? O que eles tratam, professor? Ele trata lá do uso-filme, né? Ó, a transmissão luminosa não poderá ser inferior a 75% dos vidros incolores nos para-brisas e 70% dos para-brisas coloridos e demais vidros indispensáveis à dirigibilidade do veículo. Então, o veículo de fábrica, o fabricante lá, é claro, né? Essa proteção luminosa aqui, né? A proteção luminosa, você pode colocar uma película aí, né? Ele protege o quê? Principalmente os olhos do condutor, dos passageiros. Então está dizendo o seguinte, que no para-brisa, tá? Ele é obrigado a ter até 70% a 75% de luminosidade. Professor, então eu posso colocar um filme ali? Pode. De 25% ou de 20%, que é quase nada, ou seja, não compensa colocar. Inclusive, esses vidros de fábrica já saem aí mais ou menos aí com 15% aí, né? Ele já sai mais ou menos aí, ó. Ele sai com 80%, 85% de transmissão luminosa esse veículo, né? Mas tem que saber o parâmetro. Então, não poderá ser inferior a 75% para vidros incolores. Bingo! E essa informação deverá constar no seu papelinho de resumo de resumo. E 70% para os para-brisas coloridos e demais vidros indispensáveis à dirigibilidade do veículo. Este artigo, o caput do artigo 3º, se diz respeito a quem? Diz respeito ao para-brisa. Professor, e os demais? Parágrafo 1º, né? Ficam excluídos dos limites fixados no caput desse artigo. Prof, quais os limites, né? Limites elevados, né? De 70% ou 75%, né? De transparência, né? Os vidros que não interferem nas áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade do veículo, né? Aí, para estes vidros, a transparência não poderá ser inferior a 28%. Olha a diferença. Professor, quais são esses vidros aqui? Ou dos passageiros, dos laterais do passageiro, né, de atrás. Então, do passageiro lateral, do ônibus lateral, não interfere em nada, né? Então, ali, eles podem ter apenas, né, 28% aí, tá, de luminosidade. Ou seja, você pode colocar lá, né, ó, tá, um sulfilme de 62% que você não estará descumprindo a regra, né? Você estará não descumprindo a regra, né? Tá aí para vocês aí essa informação. Então, esse artigo 3º é o mais importante da aula, né? Vem comigo aqui. Consideram-se áreas envidraçadas, agora o artigo 2º, ele vai trazer um conceito de áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade, né? Ó, áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade. Ou seja, quais são os vidros, tá? Quais são os vidros considerados aí o quê? Importantes aí, que são considerados indispensáveis à dirigibilidade. O artigo 2º ele fala, ó, ficam excluídos desse artigo os vidros que não interagem nas áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade. Ó, indispensáveis, aqueles que são dispensáveis, indispensável é outra coisa, né? Agora ele vai definir aqui o que é essa área, né? Então, primeiro, a área do para-brisa, né? Área excluído, indispensável, né? Então nós temos aqui o para-brisa, né? Temos aqui o para-brisa. Ok, né? Aqui. Excluído, ó, então ele é indispensável. Então pode ter nada, esse cara é importante, né? Da faixa periférica, aí nós temos aqui, ó, uma faixinha dos pontinhos aqui, ó. Uma faixinha aqui, ó, bacana, né? Aqui. Destinada a dar acabamento ao vidro e a área ocupada por banda degradê. Tem uma bandinha degradeira aqui, né? Do veículo. Aí, ó. Então essa área aqui é considerada o quê? Essa área aqui, ó, excluída. Então ela é dispensável, né? O restante é indispensável, né? A serigrafia é destinada a dar acabamento ao vidro, a área ocupada pela banda degradê, no caso da resolução 94/91. Então, essa área degradê aqui, ela é dispensável. Diz indispensável que não pode abrir mão, né? O que mais? Qual que é outra área indispensável, professor, né? Item 2, vem comigo, ó. As áreas envidraçadas situadas nas laterais dianteiras. Então, eu estou aqui, ó, minha esquerda, toda hora eu estou olhando o quê? No retrovisor. Então, aquele vidro também é considerado indispensável, né? Respeitado o campo de visão do condutor. Então, ele é considerado uma área envidraçada indispensável. E também do lado esquerdo, né? Vem comigo, olha o lado esquerdo
parágrafo 3º, aplica-se ao vidro de segurança traseiro, ó, traseiro, tá? Vigia, o disposto no parágrafo 1º, disposto no parágrafo 1º, que é aquele de 28%, né? Desde que o veículo esteja dotado de espelho retrovisor externo direito, conforme a legislação. Então aí, se ele for dotado, né, do retrovisor direito, ele está aplicando ali a regra do 28%. Aplica-se ao vidro de segurança traseiro, não dianteiro, né? Não dianteiro, né? Traseiro, o disposto do parágrafo 1º, desde que o veículo esteja dotado de espelho retrovisor externo direito, tá? Conforme a legislação vigente, né? Porque ele pode dar uma olhadinha lá, né? Ok, né? E vamos lá comigo, o último vidro que faltou comentar, o que é aquele lá do famoso lá, né? O do teto, né? O veículo do teto, né? Vamos lá. Os veículos de segurança, os vidros de segurança situados no teto dos veículos ficam excluídos dos limites fixados no caput desse artigo. Então lá pode ser 80%, 90% aí, 10%, 20% de visibilidade apenas. É porque ele está ali, né? O degradê, né? O painel solar, né? O painel que ele tem lá, né? Ah, muita gente gosta de tirar selfie assim, mostrando assim, né? Tá, né? Chique, né? Artigo 4º, vem comigo. Os vidros de segurança que se refere a essa resolução deverão trazer marcação indelével, né? Indelével, de nível, diferente de nível, em local de fácil visualização. Ela é sem nível, né? Indelével, sem nível, né? Em local de fácil visualização, contendo no mínimo a marca do fabricante do vidro e o símbolo de conformidade com a legislação brasileira, definido pelo Inmetro, né? Então tem lá o selinho do Inmetro, tem que ter esses vidros aí, né? Todos eles, né? Todos eles, tanto para-brisa quanto os demais vidros do carro, né? Artigo 5º. Fica a critério do Denatran admitir exclusivamente para os vidros de segurança, para efeito de comprovação do atendimento da norma 94/91 e as suas normas complementares, resultados de testes e ensaios obtidos por procedimentos e métodos equivalentes realizados no exterior. Então, no Brasil, teste do Inmetro, resolução 94/91. No exterior, o Denatran pode admitir, se tiver algum outro órgão com credibilidade, ele pode estar admitindo a utilização desses outros vidros, né? Parágrafo 1º, uma situação específica também para a norma americana. Serão aceitos os resultados de ensaios admitidos por órgãos reconhecidos pela Comissão ou Comunidade Europeia e os Estados Unidos da América em conformidade com os procedimentos adotados a esses organismos, ok? Tá, então ele pode admitir que às vezes a norma americana e a norma europeia, ela pode ser até mais mais rigorosa que a própria norma do Inmetro, né? E o parágrafo 2º, professor, qual que é o trabalho do parágrafo 2º? O parágrafo 2º, ele vai complementar ali essa exceção da norma do Inmetro, né? Então ele vai identificar aí com a palavra DOT, né, que é os Estados Unidos da América, e a letrinha E significa a Comunidade Europeia. Nos casos previstos no parágrafo 1º deste artigo, a identificação da conformidade dos vidros de segurança dar-se-á alternada e cumulativamente através de marcação indelével, que contenha, no mínimo, a marca do fabricante e o símbolo de conformidade da Comissão ou Comunidade Europeia, constituído pela letra E maiúscula, né? No Brasil, é o selinho do Inmetro. Então, se tiver inzinho, né, EN, que é aquele símbolo do Inmetro, significa que aquele vidro segue o quê? As normas e os padrões brasileiros, né? Norma NBR 94/91. Se tem a letra E maiúscula, tá, acompanhado do índice numérico, significa que é da Comunidade Europeia, né? Ok. Representando o país emitente do certificado, né? Inseridos em um círculo, né? Ou pela letra E maiúscula, né? Acompanhada de um número representante do país emitente do certificado, inseridos em um retângulo, esse dos Estados Unidos da América, simbolizado pela sigla DOT. Tá? Então, DOT, americano, E, europeu, e N, brasileiro. Né? Parágrafo 6º, artigo 6º. O fabricante, o representante e o importador do veículo deverão certificar-se de que seus produtos obedecem os preceitos estabelecidos por esta resolução, mantendo-se em condição de comprová-los quando solicitado pelo Denatran,
Então está aí uma responsabilidade para o importador, né? Ele vai ter que verificar se esse vidro aí atende essas características, né? Artigo 7º, vem comigo aqui. A aplicação de película não refletiva nas áreas envidraçadas dos veículos automotores, definido no artigo 1º, será permitida, desde que atendida às mesmas condições de transparência aplicadas para o conjunto vidro-película estabelecidas no artigo 3º dessa resolução, né? Importante demais isso. Então, o artigo 7º ele é combinado o quê? Com o artigo 3º. O artigo 3º a gente viu que no CAPT, né? No para-brisa é de 70% ou 75% o quê? De transparência, de visibilidade do vidro, né? E no traseiro, né? Área não considerado área indispensável, ele pode ser até o quê? Ele pode ter, no mínimo, 28% de luminosidade. Professor, eu posso colocar película refletiva? Não. Aquela espelhada não pode refletiva. Então, película tem que ser não refletiva. Bacana, né? A marca do instalador e o índice de transmissão luminosa existentes em cada conjunto vidro-película, localizadas nas áreas indispensáveis à digeribilidade, serão gravados indelevelmente de nível na película por meio de chancela, devendo ser visível pelos lados externos dos veículos, né? Tá ok, é tranquilo, né? Fica proibida, só tem uma informação importante aqui, eu vou passar rapidamente aqui, ó. Aqui, ó, só para ter uma ideia aqui, a resolução 253, ela trata exatamente do medidor de transparência transmitância luminosa, que é esse aparelho aqui. Então, esse aparelho aqui que vai verificar se o vidro está aí em condições de atender a essa resolução, né? Ok, fica proibida a aplicação de películas, né? Esse artigo aqui que eu passei, ok, matamos isso aqui, bacana, né? Artigo 8, ó, proibição. Fica proibida a aplicação de películas refletivas nas áreas envidraçadas do veículo, né? Ó, películas refletivas não pode, né? Refletivas, espelhadas, né? Outra coisa importante, fora das áreas envidraçadas, indispensáveis à dirigibilidade do veículo, a aplicação de inscrições, pictogramas ou painéis decorativos de qualquer espécie será permitida, desde que o veículo possua espelhos retrovisores externos direito e esquerdo, que sejam atendidas às mesmas condições de transparência do conjunto do pictograma inscrição estabelecido para o artigo 3º, ou seja, ter no mínimo 28% de transparência, de visibilidade. Então ele pode, desde que atenda essa regra, né? Parágrafo único. É vedado o uso de painéis luminosos que reproduzem mensagens dinâmicas ou estáticas, excetuando-se as utilizadas em transporte coletivo de passageiro, com finalidade de informar o serviço usuário da linha. Então, o ônibus aí, coletivo de passageiro, né? Lá sempre tem o quê? Tem lá um painel luminoso. Então, aquele painel luminoso é permitido pela resolução 580 de 2016, né? Artigo 10º, vem conosco aqui, artigo 10º diz o seguinte, artigo 10º, a verificação dos índices de transmitância luminosa estabelecido nesta resolução será realizada na forma regulamentada pelo CONTRAN, mediante a utilização de instrumento aprovado pelo Inmetro e pelo DENATRAN, que é exatamente a resolução 253. Tá? Então, essa 253, esse é o aparelho, a aula está gravada, dá uma olhada nessa aula aí, que ele trata exatamente sobre essa atribuição, né? Artigo 11, né? Está acabando a aula. O dispositivo da presente resolução não se aplica a máquinas agrícolas, rodoviárias, florestais e os veículos destinados à circulação exclusivamente fora das vias e nem os veículos incompletos ou inacabados, né? Então essa regra não atinge esses veículos aí, né? O não cumprimento do disposto, o cara cai no inciso 16 do 230, ou seja, ele leva uma multa grave, tá? E aí ela entra em vigor na data da sua publicação. Alfredo Pérez da Silva, o presidente do DETRAN naquela oportunidade, né? E como sempre, né? Vamos aí, tomara que você assista essa aula durante o dia, né? Então vou dar um bom dia para vocês. Maior do que aquele que quer te derrubar é aquele que quer te levantar todos os dias e te dar força para lutar, né? Olha que frase linda, né? Maior do que aquele que quer te derrubar é aquele que quer te levantar
todos os dias e de dar força para lutar, né? Então, todo dia você tem que ter força para lutar, né? Ok, tem que ser maior do que, essa força tem que ser maior do que aquele que quer te derrubar. Essa é a matemática da vida. Meus amigos, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.